Voltando agora com vocês, eu, Rene Marie Chaves Fonseca, endocrinologista, coordenadora do Departamento do Idoso e de Imunizações da SBD, também vice-presidente da FENAD e diretora do Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado da Bahia. Nós vamos continuar agora falando um pouquinho sobre o cuidado do paciente idoso com diabetes. E esse cuidado vai desde a nossa primeira avaliação com o paciente. A gente observa se ele veio acompanhado, se ele veio com o cuidador, se ele veio com um familiar, se ele veio sozinho. Provavelmente isso já vai caracterizar se ele é uma pessoa frágil, se ele é uma pessoa dependente ou se ele é uma pessoa independente. E aí, a partir daí, nós já vamos começando a estabelecer de que forma nós vamos abordar o tratamento desse paciente. É muito importante ouvir o paciente idoso, mesmo aquele que esteja com o cuidador, mesmo aquele que esteja com o familiar. É muito importante que você ouça ele e que você tente conversar com o paciente idoso para sentir as suas demandas, porque muitas vezes, nesse momento, a gente faz o screening, a gente vai estar fazendo já a triagem, como a gente diria, para um processo depressivo, para um processo ansioso ou para um processo, inclusive, demencial inicial. Que isso, com certeza, faz parte da abordagem do diabético idoso. Também, nesse momento, a gente pode estar pactuando aspectos da dieta do paciente. De que forma a gente vai estar trabalhando com isso? O paciente com diabetes idoso, ele geralmente, na grande maioria das vezes, se ele não é uma pessoa independente, que tem hábitos de vida saudáveis, de trabalho, de atividade física, ele é um paciente mais que tende a ter menos apetite, principalmente por proteína. Ele quer comer mais carboidrato, ele sente mais o desejo na alimentação do carboidrato. E um aspecto importante é a gente colher uma anamnese alimentar na hora em que estivermos avaliando esse paciente. Porque dessa forma a gente vai ter uma ideia até para equilibrar o que ele deve comer e o que ele está se alimentando. Muitas vezes eu já me surpreendi com pacientes que só comiam carboidrato e muito pouca proteína, o que agravava a condição de sarcopenia ou de perda muscular, que a gente sabe que é muito frequente no idoso e que muitas vezes é responsável pela dificuldade do paciente andar e de se equilibrar. E muitas vezes isso, inclusive, é a causa da queda. É a causa que o paciente tem por estar, e às vezes ele leva a queda por um desequilíbrio, e as pessoas acham que aquele desequilíbrio é algum problema neurológico, e na realidade aquele problema está na sarcopenia, na diminuição da força e da massa muscular. Como é que a gente faz essa abordagem? Uma nutricionista deverá rever esse padrão alimentar e nós recomendamos a suplementação alimentar, inclusive com os suplementos proteicos, quando ele tem uma boa função renal e sempre adicionando a um hábito alimentar, nunca suplementando uma refeição substituindo uma refeição por um suplemento. Eu acho que isso é fundamental. A gente não deve substituir uma refeição por um suplemento, mas sim suplementar. A outra dica importante é que a gente deve estimular a atividade física daquele idoso, com exercícios resistidos, com exercícios leves, mas para que aquele paciente tenha um cuidado no sentido de alongamento, exercícios para alongamento e flexibilidade. E também, obviamente, para o equilíbrio corporal. A conduta terapêutica
é muito individualizada no idoso. A gente deve procurar sempre regimes simples de tratamento, sempre começando com menores doses para ir aumentando progressivamente aquelas doses e sempre avaliando o contexto de todos os medicamentos que o idoso faz uso, para que você, dessa forma, possa estar ciente de interações medicamentosas que podem alterar a farmacocinética ou a farmacodinâmica desses medicamentos e aí levar o paciente, inclusive, a um efeito indesejado, como seria a hipoglicemia. Bom, eu espero que a gente tenha discutido aqui um pouco esses aspectos de abordagem ao paciente com diabetes e que a gente esteja sempre disposto a ouvi-lo como um ser holístico, um indivíduo que precisa de carinho, de cuidado, de atenção e observação às necessidades dele como pessoa com diabetes.